Nos bons tempos do Rally Paris-Dakar, um enorme feito completou 22 anos no último sábado. A edição de 2001 foi testemunha do maior momento na prova para as pilotas. Foi quando Jutta Kleinschmidt desbancou os favoritos Jean-Louis Lesser e Hiroshi Matsuoka e se tornou a primeira mulher a vencer o lendário rally. O feito da alemã, que entrou para a história do esporte para sempre, é a recordação do nosso vídeo de hoje. Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. Este é mais um TBT de quarta. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todos vocês muito bem-vindos, eu sou o Rodrigo Vilela. Hoje é dia do TBT de quarta, um grande momento do esporte a motor sendo relembrado aqui toda quarta-feira. Antes de começar, quero pedir para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, assim a gente cresce cada vez mais. Nascida em Colônia, no dia 29 de agosto de 1962, Jutta começou a encarar trilhas com sua primeira motocicleta, comprada contra a vontade dos pais quando tinha 26 anos e trabalhava no departamento de pesquisa e desenvolvimento da BMW. 2 anos depois já encarava o difícil trajeto do Paris-Dakar, exatamente com uma moto da montadora alemã. 4 anos depois, ela completou o rally pela primeira vez, justamente na edição mais longa da história, quando os competidores não receberam a quadriculada no Senegal, e sim na cidade do Cabo, na África do Sul. Em 1997, Kleinschmidt estreou nos carros, que ela mesma define como sendo um objetivo à época. Pilotando um protótipo buggy, desenhado e projetado por, olhem só, Jean-Louis Lesser, sim, o mesmo que ela teve que enfrentar em 2001, e que naquele tempo era namorado da alemã. Jutta entrou para a história com 2 especiais vencidas naquela competição disputada inteiramente em solo africano, as primeiras vencidas por uma mulher. 2 anos depois, completou a corrida na 3ª posição, tendo ao seu lado a navegadora sueca Tina Turner. E foi uma edição positiva para as competidoras, porque foi o ano que Leilani Neubart, que foi copilota de André Azevedo e Thomas Tomisek na disputa dos caminhões, foi ao pódio na classificação geral com a 3ª colocação dos caminhões. E aí chegou 2001. Kleinschmidt, com 38 anos à época, lembrou em entrevistas passadas que a maior conquista de sua carreira não foi nada fácil. Além de enfrentar verdadeiras lendas do off-road de longa distância, ela não possuía suporte de fábrica, embora a Mitsubishi de seu país tenha ofertado a possibilidade de tê-la como cliente. Ela conta que em determinado momento da prova, já se sentia muito feliz porque tinha um equipamento defasado em relação aos pilotos de fábrica, um deles o próprio Hiroshi Matsuoka. Correndo o tempo todo com o foco de avançar ao máximo que podia, a alemã brilhou ao vencer a etapa de El Galaouia, na Mauritânia, ironicamente a única vencida por ela naquela edição. Em Nouakchott, ela e seu navegador Andreas Schulz entraram no top 3 da classificação geral pela primeira vez, enquanto Matsuoka e seu copiloto Pascal Maimon seguiam absolutos na liderança. Mas Lesser, junto com Henri Mani, ganhavam terreno e em Tidikya venceram a etapa e passaram a alternar com Matsuoka e Maimon a liderança geral. Em Bakel, no Mali, Carlos Souza e Jean-Michel Polato, que estavam na disputa, tiveram problemas e caíram um pouco na tabela. Kleinschmidt e Schulz voltaram ao top 3. E enquanto Lesser e Matsuoka iam duelando, brigando e perdendo tempo, numa disputa ríspida até demais para os padrões da corrida, ela começou a descontar a desvantagem. E aí tudo mudou a favor dela na penúltima etapa de Tambacounda a Dakar. A dupla da Mitsubishi tinha pouco menos de 40 minutos de desvantagem para Matsuoka e Maimon, que lideravam com pouco mais de 7 minutos para Lesser e Mani. Aí o francês, junto de seu companheiro de equipe José Maria Serviat e seu copiloto Jean-Marie Lurquin, resolveram partir para o trajeto largando antes da hora prevista, quando deveriam ser o segundo a largar. A manobra irregular foi punida pela TSO, organizadora da prova, como atitude antidesportiva contra Matsuoka.
e o francês levou 1 hora e 6 minutos de penalização no lombo. Para completar a maré de sorte de Yuta e Andreas, e a gente sempre fala aqui no canal que sorte é a soma de competência com oportunidade, Masuoka sucumbiu a um problema na roda traseira esquerda, que já havia feito alguns atrasos em etapas anteriores, e foi para o vinagre de vez depois da atuação deslocada deles para retomar a ponta. Ele acabou saindo da pista. Maimon foi para o meio do traçado esbravejar contra Schleser pela atitude suja e quase foi atropelado pelo francês, que vinha atrás e jogou seu carro em cima do rival, o que só piorou a situação em relação à largada precoce. Schleser, que sem a punição precisaria apenas largar para a última etapa, viu o sonho do tricampeonato naufragar por uma manobra suja e inteiramente culpa dele. Kleinschmidt e Schulz assumiram a liderança com quase 3 minutos à frente de Masuoka e Maimon, que conseguiram consertar o carro e retornaram ao rally. Mas só restava a etapa final na chegada ao Lago Rosa, e Yuta soube ser cerebral, administrando a pouca vantagem sem nenhum erro e mesmo com a 5ª colocação, conquistou o rally. Schleser, na maior cara de pau, esbravejou contra Kleinschmidt, dizendo que ela o prejudicou em etapas anteriores para ajudar Masuoka. Além disso, ele tentou recorrer da punição, mas foi em vão. A confirmação da vitória da alemã pela FIA veio no dia 7 de março. Depois disso, a vida de Yuta mudou, como ela mesma diz. Em 2004, foi contratada pela Volkswagen e ajudou a desenvolver o Race Touareg, que levou o tricampeonato entre 2009 e 2011. Em 2005, ela e Fabrizia Pons levaram pela primeira vez um carro movido a diesel ao top 3 da classificação geral. Tendo feito sua última participação como pilota em 2007, ela segue presente na prova, agora disputada na Arábia Saudita. Também formou ao lado de Nasser Al-Attiyah a dupla da Abdi Cupra no Extreme E nas 4 primeiras etapas da última temporada e no posto de presidente da comissão de Rally Cross Country da FIA. Esteve junto à caravana do Rally dos Sertões, que luta para colocar o Rally como uma etapa do Mundial na categoria. E tudo isso começou em 2001. Pessoal, a gente sempre fala que sorte é quando a competência encontra a oportunidade, e foi isso que aconteceu com a Yuta Kleinschmidt com o Andreas Schulz. Naquela edição de 2001, estavam talentosos o suficiente para estarem no local certo quando o Schleser e o Masuoka tiveram problemas e entraram para a história. Gostaram, pessoal? Sempre bom relembrar conquistas femininas, né? Muito bom, com certeza, elas merecem demais. E quarta-feira que vem tem mais um grande momento do esporte a motor. Lembrando sempre, nosso conteúdo pode ser ouvido tanto no YouTube quanto nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Grande abraço a todos e até mais, pessoal. Tchau!